Boa noite, mister. Um jogo que o Cruzeiro foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo. A impressão é que mereceu a vitória nas duas partes do jogo. Queria sua análise em relação a isso. E o quanto também essa sinergia com o torcedor, né, que reconhece isso, também é fundamental para esse trabalho de uma invencibilidade nos últimos 7 jogos, invencibilidade em casa também jogando nos seus domínios. Obrigado, boa noite. Boa noite. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro o maior de Minas. E fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Não, a sinergia está muito bem. Uma das coisas que eu falo e volto outra vez a relacionar, a torcida tem sido espetacular no apoio à equipa, principalmente nos jogos em casa. O Mineirão tem estado quase sempre cheio. Eu fui com o Bahia, fui com o Flamengo, fui hoje, e isto é importante para nós, para todas as pessoas que trabalham no clube, e para mim é um regressar às emoções. É por isso que eu vim também para o Brasil, para ter um pouco de emoções, e acho que os torcedores estão-me a dar essa emoção outra vez num jogo de futebol, e eu saio extremamente satisfeito. Você já disse aqui nesse microfone, na sala de coletivas, que o Cruzeiro passou por uma fase que ele não era o pior, e também quando pegou uma sequência de vitórias, não era o melhor. E hoje o Cruzeiro, aí, após a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, está na 3ª colocação, está 1 ponto atrás do Flamengo, que é o vice-líder, né, e atrás também do Palmeiras, que é considerado por praticamente todo mundo o melhor elenco do país, o time, né, de investimentos altíssimos. De agora em diante, como é que você começa a ver essa questão desse Cruzeiro e como fazer para manter aquilo que você não abre mão, que é essa intensidade que a gente tem visto do Cruzeiro, independente de quem seja o adversário, do outro lado, independente de qual seja o gramado que o Cruzeiro está jogando? Eu disse isso, que há algum tempo atrás não éramos os piores há um mês atrás, também não somos os melhores agora. Também disse que havia 4 ou 5 equipas que, devido ao projeto dos últimos anos, tinham posicionado à frente do Cruzeiro neste momento. O Cruzeiro está a começar um projeto quase novo, de raiz, e muitos destes jogadores entraram, têm menos de 1 ano, temos meia dúzia que entrou já há mais tempo. Mas pronto, isto é um princípio também da era Pedrinho em relação àquilo que ele quer projetar para o Cruzeiro de presente e de futuro. E volto outra vez a dizer a mesma coisa. Essas duas máximas nós não deixamos de lado. Nós sabemos a nossa realidade, sabemos o que queremos, para onde queremos ir, sabendo que a base é a atitude, o comportamento dentro de campo, a qualidade do nosso jogo. A gente não abre mão dessas situações, e depois, com certeza, se tivermos, como estamos agora, estamos em terceiro. Se tivermos melhor, podemos subir. Se tivermos menos rentáveis, podemos descer, mas queremos estar entre os melhores
que foi esse o nosso projeto e foi isso que nós dissemos quando chegamos. Ô Jardim, queria explorar um pouquinho mais disso que você citou, dessa emoção que você sempre cita, que fala um pouco de um dos motivos, né, de ter trazido para o Brasil. Você já disputou clássico em Portugal, Grécia. Queria saber um pouquinho mais na França, um pouquinho mais do que você teve de sentimento desse clássico, ou seu primeiro aqui no Brasil. Não, hoje foi o clássico, mas já tivemos outros jogos. O sentimento, eu já vos disse, o futebol no Brasil, para o bem e para o mal, não é? Para o bem e para o mal. É muita emoção, é muito coração, às vezes existem decisões precipitadas, a cada treinador, vocês sabem que é uma coisa que acontece com muita frequência aqui no Brasil. Mas isto também tem o lado positivo, que é aquele lado de sentir os torcedores a amarem um clube, a apoiarem, a virem um estádio, as pessoas que encontramos na rua, as pessoas que falamos no dia a dia. E eu gostava de sentir um pouco isso, sentir no Olympiacos, sentir no Sporting, um pouco no Mónaco, mas quando fui para o Médio Oriente perdi um pedaço essa noção. E agora estamos a voltar a ter esses sentimentos que para mim são extremamente positivos e agradáveis para quem trabalha no futebol. Jardim, surpreendeu essa postura do Atlético nesse jogo? Como que você tinha pensado no que o Atlético viria? E sobre as alterações, bateu uma dúvida ali para esperar um pouco mais as alterações que foram feitas? Podia ter feito um pouco antes ali naquele momento? Obrigado. Não, em relação ao jogo, eu penso que não foi só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico, um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com fato, a travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais da frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Pronto. Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar. Infelizmente não conseguimos finalizar, e volto a dizer, hoje também, bem, não gosto de falar de arbitragem, mas hoje o treinador do Atlético esteve muito bem a tirar o Alonso, muito bem, porque se ele não o tira, ele já tinha sido expulso antes de ele tirar, e o treinador muito esperto tirou, que era para não arriscar mais. Se fosse correto, talvez a gente podia jogar com 10, contra 10, que foi o que aconteceu no outro derby para o Campeonato Mineiro. Podia ser o inverso hoje. Em relação à segunda parte da pergunta, as alterações podem ser na primeira parte, podem ser na segunda, podem ser nos últimos minutos. Eu senti que a equipa estava bem, depois metemos o Bolazzi para conseguir ganhar um pedacinho de mais agressividade no corredor, e também, como estávamos a ter muitos escanteios, foi 15 escanteios que tivemos, para dar um pedacinho mais de capacidade de duelos dentro da área. E depois arriscámos a 15 minutos do fim, acho eu, com 4-4-2, dois avançados e... Eu sentia que a equipa queria ganhar e nós queríamos ganhar o jogo, e foi isso que a nossa percepção... a colocar os jogadores mais ofensivos de forma a tentar procurar o resultado. Jardim, o Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra equipes mais fechadas, igual você disse, o Atlético não veio para o jogo, você esperava aquele jogo mais aberto, e o Cruzeiro se dá muito bem, né, com o jogo aberto. É uma estratégia que as equipes têm usado aí contra o Cruzeiro que tem dado certo, esse vir mais fechado assim? Não, sinceramente isto
é uma das primeiras equipas que aborda o jogo assim contra nós. Outras equipas abordaram o jogo mais equilibrado, para um lado e para o outro. O que eu senti foi uma enorme agressividade nos duelos. Não foi por acaso que existiam muitos cartões amarelos, uma possível expulsão que não existia. No escanteio, vocês que veem as imagens do escanteio também vão ver umas coisas bonitas que existiam. Esse tipo de agressividade, claro, que tira um pouco do ímpeto do jogo, tira um pouco do decorrer do jogo, da clarividência do jogo, porque para-se o jogo, recomeça-se, para-se o jogo, recomeça. E aconteceu muito isso por parte do adversário, mais do que defender em bloco, utilizou muito essa estratégia de parar o jogo com muitas faltas, mas é uma forma de estar, não é? E foi isso que aconteceu. Mas, como eu digo, nós, mesmo com equipas com um bloco mais alto, um bloco mais baixo, ao longo destas 9 jornadas, a gente tem que ter a capacidade de jogar mais intransigente, em futebol mais apoiado. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter esse tipo de soluções dentro da sua estratégia. Jardim, tudo bem? Boa noite. Tudo assim bem, como no jogo do Flamengo, a torcida pediu o Gabigol contra o Flamengo, ele foi colocado nos 45. E hoje também com 40 minutos de jogo. É um jogador que a torcida espera muito, gosta muito. Ele não precisa um pouco mais de chance, mais de tempo para jogar nesses jogos que são considerados grandes? É um jogador decisivo? Muito obrigado e boa noite. Ele precisa e merece. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele precisa e merece. Mas depois eu tenho que também decidir, não é? Tirar uns, meter outros. Hoje até podia ter trocado mais cedo ele por um dos avançados, mas eles também estavam bem. Eles estavam muito bem. Por isso é que eu, nos últimos 10 minutos, arrisquei com 2 avançados e a equipa ficou mais ofensiva, mas menos pressionante. E vocês podem verificar isso nos últimos 10 minutos. Isto é tudo um balanço. Okay? Eu sei que eu gosto muito, e aqui é uma palavra que ele não necessita disso, mas ele tem sido um profissional excelente, tem sido um jogador de grupo e simplesmente às vezes eu tenho que tomar decisões e só pode jogar 11. Professor, boa noite. Hoje, 2 questões. O Atlético entrou hoje um pouco recuado, né? Pouco não muito recuado. Isso mostra um pouco não muito respeito ao futebol que o Cruzeiro vem jogando nos últimos jogos, mostrando esse tipo de jogo, principalmente num clássico, né, que geralmente são jogos mais abertos. E a segunda questão, você mesmo falou que não gosta de falar muito de arbitragem, mas teve um lance de escanteio, né, que 2 jogadores do Cruzeiro foram agarrados de maneira muito clara e o árbitro nem ao VAR foi. Eu queria que você também falasse um pouco sobre esse assunto. Em relação à arbitragem, vocês melhores do que eu, porque têm as repetições na televisão, isso foi a minha sensação. Há 2 lances marcantes, é essa do escanteio e a situação da substituição do Alonso, porque mesmo eu disse ao árbitro, o treinador vai trocar porque você não o expulsou e ele nem sequer quer correr o risco outra vez de você expulsar numa segunda tentativa. Eu disse ao quarto árbitro que estava ao meu lado. Mas eu não estou aqui para falar de arbitragem. A primeira pergunta era sobre... eles entraram recuados. Cada equipa tem a sua estratégia. Eu, quando digo que eu esperava um jogo mais equilibrado, mas respeito a estratégia do adversário. Cada treinador e cada clube tem a sua estratégia, e quem sou eu para estar a dar opinião sobre a estratégia do adversário? Eu esperava era um jogo mais taco a taco do que um jogo mais de um sentido único, como aconteceu. Boa noite, Jardim. Hoje o Cruzeiro consegue um bom desempenho, né? Os jogadores se entregaram muito, só que agora vira a chave para a Copa do Brasil no meio da semana, tem o Vila Nova. É um jogo que o Cruzeiro fez uma boa vantagem, mas que é uma competição perigosa. Você pensa em manter essa equipe que tem jogado o Brasileiro ou fazer algumas mudanças para deixar os jogadores mais frescos? E também uma forma... Você já tinha falado dos jogadores altos, né? O Cruzeiro tem uma estatura mais baixa, porém hoje a gente teve
15 escanteios, muitos escanteios, e o Cruzeiro acabou não aproveitando tão bem, né? Como trabalhar, mesmo ainda sem esses jogadores mais altos, essa jogada aérea. Obrigado. Bem, em relação ao próximo jogo, continua a ser um jogo importante. Sabemos que já está feita a primeira parte, mas ainda temos uma segunda parte para realizar, onde temos que ser sérios e com certeza que a base da equipa tem que estar presente, porque esta competição é uma competição extremamente importante para nós, mas isso não quer dizer que não exista 2 ou 3 mudanças como existia na primeira mão, porque passado 2 dias temos outra vez um jogo a Fortaleza, a recuperação entre o jogo da Copa e o jogo do campeonato é muito pequena, é somente 2 dias. E com certeza que dentro daquilo que é o nosso elenco vamos aproveitar para tentar gerir da melhor forma para conseguirmos os resultados positivos que a gente pretende, quer na Copa, quer a seguir em Fortaleza. Ok? Obrigado.